Essa é a primeira publicação do Tarcísio Gomes de Freitas. Sou candidato à reeleição do governo do Estado de São Paulo e irei trabalhar sempre por uma direita unida e forte para tirar a esquerda do poder. Qualquer informação diferente desta não passa de especulação. Irei visitar o presidente Bolsonaro, a quem sou e serei grato e leal. Ele avisa aí na quinta-feira da semana que vem. Então, sou candidato. Aí logo apagaram essa publicação, esse aí é um print que fizeram, né, que eu consegui, e trocou candidato por pré-candidato. O resto é igual, né? A confirmação aí da visita que foi adiada, estava autorizada desde o dia 21 de janeiro pelo Alexandre de Moraes. O Tarcísio iria na quinta-feira, ontem, visitar o Bolsonaro na Papudinha. Aí houve uma série de boatos e muita especulação em torno desse adiamento, dizendo, não, ele desistiu porque ele vai ser candidato a presidente. Fato é que, acho, Silvio, que mais para respeitar a legislação eleitoral, a mudança ali de candidato para pré-candidato, não sei se há alguma questão que poderia pegar mal ali ou respingar no Tarcísio, usando já um lançamento, dando a impressão de ser um lançamento oficial de candidatura. A legislação acho que não permite ainda. Eu acho que sim, cuidado. Isso aí foi só algum zelo ali, porque o sujeito só é candidato oficialmente a algum cargo depois da convenção partidária. As convenções, elas tradicionalmente ocorrem no mês de julho, que antecede o início da corrida oficial, né, no início da campanha oficial. Então, eu acho que ele teve um certo cuidado. Tem alguns prazos no calendário eleitoral. Por exemplo, o prazo de 4 de abril, que é o prazo que marca a distância, né, os 6 meses até o 4 de outubro, é o prazo para você estar filiado a algum partido para concorrer. E aí vem a desincompatibilização, para quem, por exemplo, vamos supor que o governador fosse concorrer à presidência da República, ele tem que sair do cargo de governador, passar para o vice do Tarcísio, o Felício Ramute, que é do partido do Kassab, foi prefeito no Vale do Paraíba, São José dos Campos. E, enfim, tem toda uma saída por exemplo, os ministros do Lula já anunciaram que vão deixar os ministérios porque vão concorrer nas eleições a outros cargos, inclusive Fernando Haddad, aí tem toda a especulação para que cargo que o Haddad vai disputar e perder, né? Qual a eleição que ele vai perder e por aí vai. Lacombe, em relação ao Tarcísio, eu vou fazer aqui o comentário que eu tenho feito, e aí, evidentemente, já vai começar. Ó, o Silvio tá dividindo a direita, ó, o Silvio lá, né? Deixa o Tarcísio. Bom, o governador Tarcísio fez essa postagem, parabéns, ponto, parabéns. Ele é candidato à reeleição do maior estado do país, ele tem uma eleição pavimentada, porque não tem adversário. Quem que vai concorrer com ele? O Fernando Haddad vai concorrer com ele? Segundo os jornalistas da Globo News, publicaram nesta semana, o Fernando Haddad vai para o sacrifício, para tentar arrebanhar um certo eleitorado no maior estado do Brasil. Estamos falando de 34 milhões de votos, estamos falando de quase 23%, quase um quarto do eleitorado do Brasil inteiro está no estado de São Paulo, e o PT costuma ter algum desempenho razoável para bom na capital paulista. Estou falando de novo de mais de 10 milhões, 11 milhões, quando a gente fala da capital paulista. O interior ergue uma muralha tradicionalmente para a esquerda, para o PT. O PT não chega, aliás, ao Palácio dos Bandeirantes, porque o eleitorado do interior é conservador, é um eleitorado que simpatiza com a direita, não vai votar em candidato de esquerda. Mas o Haddad conseguindo algum tipo de voto, ou vai o PSB, acho que o Geraldo Alckmin não teria disposição para disputar mais uma vez o Palácio dos Bandeirantes e perder, porque, aliás, foi na garupa com a quadrilha de volta para Brasília, para usar as palavras dele. Então, o Márcio França poderia ser um candidato pelo PSB. Então, o Tarcísio não tem adversário. Ele deve levar essa eleição no primeiro turno com os votos de quem vai apertar o 22 para presidente da República, de quem vai votar no Flávio Bolsonaro para presidente, que é o nome escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro, impossibilitado de disputar uma eleição, porque foi perseguido e punido politicamente por um crime impossível, sobretudo. Estou falando do crime impossível no caso do 8 de janeiro, mas a punição a ele começa anteriormente com aquela reunião, com embaixadores e outras histórias que a gente, aliás, nem pode comentar direito, senão é capaz de prejudicar
a transmissão, prejudicar o canal, prejudicar o perfil nas redes sociais, se prejudicar, que tem determinados assuntos proibidos pela ditadura do judiciário no Brasil, que se diz uma democracia constitucional. Então, o Tarcísio fez o que tinha que fazer, com atraso. E aí que é o problema. Por que não fez essa postagem no dia em que recusou, no dia em que disse, olha, não vou poder, né? Não vou estar indo, para brincar aqui com o gerúndio, as pessoas que assassinam a língua portuguesa, não vou poder estar indo ao seu encontro, presidente Jair Bolsonaro, que o senhor solicitou. Tem um compromisso maior, que não sabemos qual era, porque na agenda dele tampouco constou algum compromisso que o impedisse de viajar a Brasília. Ademais, fosse uma questão de saúde, quero crer que ele comunicaria, que a assessoria de comunicação do governo seria transparente. Então, o Tarcísio Gomes de Freitas não foi ao encontro com o presidente Jair Bolsonaro. Aí ele abre brecha e espaço para especulações, para conjecturas, para análises, para suposições, para entendimentos, para leitura política. Nós estamos aqui para fazer isso. Então, nós podemos fazer a nossa leitura política. A minha é que ele não quis ir ouvir aquilo que o presidente Jair Bolsonaro poderia falar. Por exemplo, Tarcísio, está na hora de trabalhar pela sua reeleição no maior colégio eleitoral do Brasil. A eleição passa por São Paulo, não só a tua, mas a eleição presidencial passa por São Paulo. O candidato é o Flávio e gostaria de vê-los juntos, caminhando juntos a partir de agora. Então vamos afastar as especulações, os institutos de pesquisa que fazem maldades, que pregam cisânia, os veículos de comunicação que fazem isso, independentemente se dizem de direita, esquerda ou nada, ou qualquer coisa. Mas então vamos afastar tudo, caminhem juntos. E ele disse, não vou. Agora diz que vai na próxima semana. Que bom. É isso. Que bom. É isso. Alguém quer falar um pouquinho mais, David, sobre Tarcísio, Flávio Bolsonaro? Eu fui cancelado, né, nas redes sociais essa semana aí por alguns questionamentos que eu fiz, né, sobre os supostos acordos que poderiam estar acontecendo nos bastidores, né? Eu vejo que o Tarcísio foi muito pressionado de muitos lados para ele ser o candidato à presidência, né? Agora estão chamando o Tarcísio de traidor, de ter traído o movimento, sei lá que movimento que é esse, mas havia um movimento muito forte nos bastidores para tornar o Tarcísio candidato ou pré-candidato à presidência da República e não à reeleição em São Paulo. E essa movimentação envolve, inclusive, ministro da Suprema Corte. A gente imagina isso, tá? Até por conta de algumas conversas de bastidores que a gente ouve. O fato é que o candidato do Jair Bolsonaro é o Flávio. Ponto. Eu mesmo não vou dizer que eu tenho um viés político, não tenho muito interesse em política, meu interesse é jornalístico e uma preocupação genuína com o futuro do país. Então eu imagino que se algum acordo tivesse sido feito para relaxar a situação do Bolsonaro ou melhorar a situação dele, precisaria ter alguma contrapartida. Imagine, né? Estamos Michele Bolsonaro e Tarcísio de Freitas reunindo com ministros da Suprema Corte que não se reúnem com os filhos do Jair Bolsonaro, que são os mais interessados, né, em que o pai dele esteja bem. E, basicamente, eles conversam nos bastidores, possivelmente oferecem alguma coisa, e nós não sabemos o que é oferecido em troca. Isso me deixou muito, muito incomodado. Mas eu fiquei muito aliviado em ver que o Tarcísio simplesmente deu um chega pra lá nesse pessoal, que hoje está chamando ele de traidor, ok? Mas que estava instigando ele para concorrer à presidência. E a gente sabe que o candidato Jair é o Flávio, já está decidido, e pronto. Então, basta para quem se diz apoiador do Jair, ou se diz fiel ao legado do Jair, grato pelo que o Jair fez, que siga essa diretriz. Ponto. A mim, cabe levantar alguns questionamentos, fazer perguntas e tentar responder essas perguntas para o público, né, para o leitor, para a população que fica, às vezes, vendida, né, fica sem saber o que está acontecendo e tal. E eu não gosto muito, na realidade eu não gosto nem um pouco dessas conversinhas, né, e você não sabe o que está acontecendo, aí começa a mensagem cifrada, e eu não estou entendendo nada.
Então, falem, né? Vamos lá, olha, meu candidato é o Tarcísio, eu quero que o Tarcísio seja candidato e vou apoiar ele. Fale isso, ok. Eu acho que todo mundo tem direito. E até o próprio Tarcísio teria direito a se candidatar à presidência. Eu acho que ele teria, qualquer um tem, né? Se você está afiliado, no Brasil é assim, se você é filiado a um partido, é brasileiro, tem a idade necessária, você pode candidatar à presidência caso o partido deixe. Só que você tem que ser claro em relação a isso, não fica de conversinha, né? Então, como o próprio Silvio Navarro falou. Agora, tardiamente, ele bateu o pé e disse que não é candidato, ok. Então, vamos tocar o barco, já foi... Essa novela já acabou, pelo menos eu imagino. E vamos para a próxima novela, né, Lacombe? Sabe quem teria meu voto, Rei Bianchi? Maguila. Uou. Não espera. Não faz isso, pelo amor de Deus. Só no boletim. Vamos estragar o programa, o boletim a gente faz. Ó. Bom, Venezuela ou mais alguma coisa de... Mas eu vi um negócio do Fala, Max. diretor, deixa eu pegar aqui, ó, o diretor espanhol falando sobre a indicação lá do... Como é que é o nome do filme? Do Wagner Moura? O Agente Secreto. Agente Isso. secreto. Aí o cara falou o seguinte, ó, esse diretor espanhol, deixa eu pegar aqui o nome dele, Oliver Laxe, do filme Sirat, que acho que está também indicado para melhor filme estrangeiro, né? E aí ele disse que a presença brasileira na Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, abre aspas para ele, há muitos brasileiros na academia, nós os adoramos, mas eles são ultranacionalistas. Acho que se os brasileiros submetessem um sapato ao Oscar, todos votariam nele. É. Uma bela sapatada. Muito é interessante, bom, hein? eu estava lendo sobre a questão do Oscar, né? Fizeram várias homenagens, Oscar não, perdão, o Globo de Ouro, tá? Agora é Oscar, mas no Globo de Ouro fizeram várias homenagens, a tal da Renee Good, né? Aquela senhora, não sei se vocês comentaram muito sobre isso nos programas anteriores, que é uma senhora aqui americana que se meteu a entrar num grupo chamado Ice Watch. Então ela começou a participar de algumas manifestações e tal. Então tá tendo um caso, uma novela, falando de novela, né? Então, uma novela em Minneapolis, né? Então são várias ações do ICE, que é o Departamento de Imigração americano, está fazendo operações em Minneapolis para prender migrantes ilegais e também, principalmente, criminosos, né? Essa senhora bloqueou uma avenida e começou a incomodar os policiais, impedindo a operação, né, desses oficiais do ICE, e houve uma confusão lá e ela acabou, então, tomando um tiro quando ela avançou com o carro em direção a um dos agentes. E aí né, o pessoal faz um monte de análise e tal, e dá para ver. Você vê o vídeo, você vai ver que ela acelera o carro em direção ao agente, o carro patina, e por conta disso o agente consegue escapar. Segundo notícias, houve a colisão, realmente esse agente foi atingido. O outro ângulo mostra que ele foi atingido. Ele foi atingido, né? Mas, assim, segundo a minha experiência, eu acho que pode ser que ele tenha se ultrapassado o limite, foram 3 tiros. Sei que é complicado, você tá no nervoso, uma situação, né, de risco de vida e tal, mas mesmo assim. Então ela foi, enfim, uma idiota útil do movimento esquerdista, foi colocada como bucha de canhão, mas enfim, e a senhora morreu, e aí eles fizeram então pins, né, homenageando essa senhora, mas absolutamente nada foi falado sobre o Irã. Agora, notícias estão dizendo que cerca de 60 mil pessoas foram assassinadas pelo regime iraniano. No Brasil, vocês podem me corrigir se eu estiver errado, mas nos 20 anos, né, de ditadura militar, morreram o quê? 300? Cerca de 400. Muitos morreram pelas mãos dos próprios militantes de esquerda. Sim. Muitos morreram em conflito com a polícia, ou seja, eram criminosos como vários assaltantes de banco, né, sequestradores, morreram em confronto com a polícia. Cerca de 20 anos. E agora, em coisas de meses, um mês, 60 mil pessoas executadas no Irã. E não houve nenhuma homenagem, não houve nenhuma comoção, não houve nada. Quando teve guerra, né, entre Israel e a Palestina, né, principalmente o Hamas,
também muitas manifestações, as pessoas, né, do Rio ao Mar, viva a Palestina, a Palestina linda, a flotilha da Greta Thunberg. Sempre esqueço o nome dessa menina. Ela é sueca, né? É, sueca. É Thunberg. Thunberg. Se for mais ou menos como alemão, é Thunberg. Ela lá fazendo o showzinho dela, e agora nada sobre as iranianas assassinadas pelo regime. Então, feministas caladas, estetistas calados. Então, tudo isso daí, o pessoal agora do Oscar provavelmente vai se calar, a maioria. Né? Infelizmente, no Globo de Ouro não tivemos a participação do Rick Gervais. Rick Gervais, novamente, genial. para poder botar eles no lugar deles. Mas, enfim, foram 5 vezes que ele participou do programa, falando algumas verdades. Acho que da última vez eles quase não aguentaram, né? Então, lembrando aqui dos 60 mil mortos pelo regime iraniano e que eu espero que caia. Eu espero que o regime iraniano caia. Acho que chegou a hora, já passou da hora. Maduro caiu. Vamos ver se essa onda aí atinge também o Irã. A turma do Wagner Moura, da Fernanda Torres, eles só olham ali para a época do regime militar, mas tem uma ditadura agora que eles nem veem, né?